Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de congruência, tá bom? Meu nome é Felipe, gostaria de pedir que se você gostasse desse vídeo, se inscrevesse no canal, deixasse a curtida e seu comentário, tá bom? Então vamos lá, ó. O que são congruências? Primeira coisa, dois números são congruentes no módulo de algum número, por exemplo, né? Vamos botar aqui, seja A e B e N números naturais, tudo bem? Dizemos que A e B são congruentes módulo N se ambos dão o mesmo resto na divisão por N. Então, por exemplo, podemos afirmar que 3 é congruente a 1 módulo 2. Por quê? Porque o resto da divisão de 3 por 2 dá 1, que é a mesma coisa que o resto da divisão de 1 por 2, que também dá 1, tudo bem? Outro exemplo, 5 é congruente a 2 módulo 3. Por quê? Porque se eu pegar o 5 e dividir por 3, ele dá resto 2. E o 2 também dá resto 2 na divisão por 3, tudo bem? Outro exemplo, 9 é congruente a 0 módulo 3. Por quê? Porque quando eu pego o 9 dividido por 3, dá resto 0, tudo bem? E o 0 dá resto 0 também na divisão por 3, tudo bem? Outro exemplo aí, ó. 16 é congruente a 6 módulo 5. Por quê? Porque aqui, ó, 16 dividido por 5 dá resto 1, tudo bem? E 6 dividido por 5 também dá resto 1 na divisão por 5. Então, quer dizer que o módulo aqui é uma divisão, tudo bem? E toda vez que eu falo que dois números são congruentes naquele módulo, quer dizer que esses dois números dão o mesmo resto na divisão por aquele número, tudo bem? Então, aqui, vamos pegar o exemplo. 10 é congruente a 6 módulo 4. Por quê? Porque 10 dividido por 4 deixa resto 2, né? E 6 dividido por 4 também deixa resto 2. Então, podemos dizer que o 10 é congruente a 6 módulo 4, porque eles são o mesmo resto, tudo bem? Baseado nisso, a gente tem um primeiro lema, que é o lema 1. Ó, seja R, S e P números naturais. Se R for congruente a S módulo P, então você tem que P divide a diferença de R menos S. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Por quê? Vamos provar isso daqui, ó. Né? Aqui é se somente se, tá? Se P divide a diferença, então é porque R é congruente a S. E se R é congruente a S módulo P, então P é o divisor da diferença R menos S. Vamos ver aqui, ó. Suponha que R, vamos provar, né? Suponha que R seja congruente a S módulo P, tudo bem? Ou seja, se R é congruente a S módulo P, então, na divisão de R por P, é o mesmo resto de S por P, tudo bem? Então, quando eu divido R por P, dá o mesmo resto que quando eu divido S por P. Então, suponha que esse resto seja M, tudo bem? Então, podemos dizer que ambos deixam resto M na divisão por P. Então, tanto R quanto S deixam resto M na divisão por P. Então, pela divisão euclidiana, se o resto de R na divisão por P é M, então R pode ser escrito da forma T vezes P mais M, tudo bem? Onde M é o quê? Menor do que P, porque o resto é sempre menor que o dividendo. Então, se o dividendo é P, né? Então, o resto tem que ser menor, igual não menor do que o dividendo, tudo bem? Então, o R tem que ser igual a T vezes P mais M, tudo bem? Porque aqui o M é o resto na divisão de R por P. E S também vai deixar resto M, ou seja, S vai ser igual a U vezes P mais M, né? Isso aí é pela divisão euclidiana, tudo bem? Então, subtraindo essas duas equações, o que você tem? Ó? R menos S vai ser igual a P, né? Aí vai ficar ó, P vezes P menos U vezes P, né? Aí eu coloco P em evidência, vai dar o quê? Vai dar T menos U. Então, vai dar P vezes T menos U. E esse mais M aqui vai cortar com esse menos M, né? Porque eu estou subtraindo as duas equações, tudo bem? Então, R menos S vai ser P vezes T menos U. Ou seja, o R menos S é P vezes alguém. Se o R menos S é P vezes alguém, então quer dizer que o P o R menos S é um múltiplo de P, né? Ou ainda, podemos dizer que P é um divisor de R menos S. Tudo bem? Então, aqui, portanto, P é um divisor de R menos S.
Reciprocamente, também é válido, ó. Porque se P é um divisor de R menos S, então R menos S é P vezes T menos U, né? P vezes alguém. Esse alguém eu posso chamar de T menos U, tudo bem? E aí o R vai ser T vezes P mais M, e o S vai ser U vezes P mais M, né? E aqui, como o R deixa resto M na divisão por P e o S deixa resto M na divisão por P, vai seguir que R vai ser congruente a S módulo P, né? Então é se somente se, tudo bem? Ou seja, se R é congruente a S módulo P, então R menos S é um múltiplo de P. E se R menos S é um múltiplo de P, então R vai ser congruente a S módulo P. Então a recíproca é também verdadeira, tudo bem? Agora vamos aqui um exemplo, ó, mais um exemplo. Por exemplo, considere esse exemplo aqui. 21 é congruente a 9 módulo 4. Por quê? Porque se eu pego 21 e divido por 4, o resto dá, ó, 4 vezes 5 dá 20, né? Para 21 resta 1, né? Então, 9 dividido por 4 é o quê? 4 vezes 2 dá 8. Para 9 resta 1. Então, 21 dividido por 4 deixa resto 1. E 9 dividido por 4 também deixa resto 1. Logo, 21 é congruente a 9. Tudo bem? Só que usando o lema, eu posso pensar da seguinte forma também, ó. O 21 vai ser congruente a 9 se somente se 21 menos 9 for um múltiplo de 4, né? 21 menos 9 dá quanto? Dá 12. E 12 é um múltiplo de 4? É um múltiplo de 4. Então, se 12 é um múltiplo de 4, então é porque 21 é congruente a 9. Tudo bem? Né? Então, nesse aí é um exemplo bem simples, certo? Agora, a gente vai para o teorema das congruências. A gente vai ver agora o que pode ser feito e o que não pode ser feito usando congruências, né? As propriedades das congruências, tudo bem? Então, olha só, considere aí A, B, se A e B são números inteiros e C e P são números naturais, então vale as seguintes preposições, ó. Por exemplo, se A é congruente a B módulo P, se somente se A mais C é congruente B mais C módulo P. Ou seja, eu posso somar o mesmo número em ambos os lados da equivalência, tá? Ou seja, se A é congruente a B, então A mais C é congruente a B mais C módulo P. E também vale a seguinte proposição também, ó. Se A é congruente a B módulo P, se somente se A vezes C é congruente a B vezes C módulo P. Ou seja, eu posso multiplicar ambos os lados da equivalência, que vai continuar valendo. Se o P e o C for primos com P, tudo bem? Se o C for primo com P, tudo bem? Certo? Então, se o C é primo com P, aqui nesse caso aqui, ó, você pode multiplicar por C dos dois lados e vai continuar dando equivalente. Vai continuar dando congruente, tudo bem? Então, para provar isso, o que a gente vai fazer? Ó, primeiro a gente vai demonstrar o primeiro item, tudo bem? Aqui, no caso, a gente tem que lembrar que A e B são números inteiros, C e P são números naturais. Então, vamos lá. Suponha que A e B, A é congruente a B módulo P. Então, ou seja, vale isso daqui. Então, a gente tem que provar que A mais C é congruente a B mais C módulo P. Tudo bem? Então, pelo lema anterior, você tem o seguinte, ó. Se A é congruente a B módulo P, o que diz o lema anterior? Ó, se A é congruente a B módulo P, ou se R é congruente a S módulo P, né? Se somente se P é um divisor de R menos S, né? Então, aqui você tem que A é congruente a B módulo P, né? Então, pelo lema anterior, P é um divisor de quê? De A menos B, né? Certo? Só que o A menos B, ele pode ser escrito como, ó, eu posso somar e subtrair C. Então, vai ficar A mais C menos B menos C, somando e subtraindo C, tudo bem? Colocando esse menos em evidência, ó, eu tenho que colocar aqui A mais C, ó, só que colocando esse menos em evidência, vai dar menos B mais C, tudo bem? Então, o P é um divisor de A menos B, só que o A menos B pode ser escrito dessa forma. Então, P vai ser um divisor desse número, tudo bem? De A mais C menos B mais C. Só que se P é um divisor da diferença de dois números, quer dizer que esses dois números são equivalentes módulo P, pelo teorema anterior, né? Porque, olha só, se P, olha a recíproca do lema aqui, ó. A recíproca do lema é que se P divide a diferença de R menos S, quer dizer que R é congruente a S módulo P, né? Então, se P divide essa diferença aqui, quer dizer que esse número aqui
é congruente a esse módulo P. Então, portanto, P é um divisor desse número, né? E novamente pelo lema anterior, conclui-se que esse número aqui, que é A mais C, é congruente a B mais C, módulo P, tudo bem? E a recíproca dessa preposição aqui também é verdadeira e é feita de modo análogo, ou seja, se A mais C é congruente a B mais C módulo P, então quer dizer que o A tem que ser congruente a B. Basta subtrair C, tá bom? Dos dois lados da equivalência, certo? Então, vamos para a preposição 2, ó. Preposição 2 é o seguinte: se A é congruente a B módulo P, então, se somente se, você vai ter o quê? Se A vezes C é congruente a B vezes C com módulo P, com C' com P, tudo bem? Então, se C' com P, vale a equivalência, ou seja, se A é congruente a B, então eu posso multiplicar por C e dividir por C ambos os lados, que eu não vou operar a minha equivalência, tudo bem? É isso que está dizendo aqui, então vamos provar agora, ó. Supondo que A é congruente a B módulo P, pelo lema anterior, que é o lema 1, né? Temos que P é um divisor de A menos B, ou seja, P é um divisor da diferença, tudo bem? Porém, sabemos que A menos B, ó, divide C vezes A menos B. Por que ele divide C vezes A menos B? Porque o A menos B divide ele mesmo vezes qualquer número natural, tudo bem? Por quê? Porque o C vezes A menos B é um múltiplo de A menos B, né? Porque A menos B vezes um número, né? Então, o A menos B vai ser um divisor de C vezes A menos B, tudo bem? Que pode ser escrito como C vezes A menos C vezes B. Então, A menos B divide esse número aqui, ó, né? E aí, o que a gente tem, ó? Pela transitividade, como P divide A menos B, né? E A menos B divide esse número aqui, né? Que é igual a esse, né? Então, você vai concluir que P vai ser um divisor desse número, né? Então, pela transitividade, P divide A vezes C menos B vezes C, né? Novamente, você tem que o P divide a diferença. Então, pela recíproca do lema 1, você tem que, se o P divide a diferença, quer dizer que esses dois números são congruentes. Então, A vezes C é congruente a B vezes C módulo P. Tudo bem? Agora, reciprocamente, ó. Se o A vezes C é congruente a B vezes C módulo P, então você tem o seguinte, ó. Eu tenho que provar que o A é congruente a B. Tudo bem? Então, pelo lema 1, você tem que o P vai dividir a diferença desse com esse. Então, vai ser A vezes C menos B vezes C. Então, P divide essa diferença, tudo bem? Que pode ser escrito como C vezes A menos B, né? Então, P ele vai dividir esse produto, ó, C vezes A menos B, né? Só que aí, você tem o seguinte, existe um teorema na aritmética chamado teorema de Ori, que fala o seguinte... se P divide um produto AB, não, se P divide um produto MN, né, por exemplo, e P é primo com M, então P vai ter que ser um divisor de N. Tudo bem? Esse que diz o teorema de Ori. Então você tem aqui, ó, que o P é um divisor do produto C vezes A menos B. Só que, pela hipótese, você tem que o C e P são primos. Então P é primo com C. Né? Se P é primo com C, então P é um divisor de A menos B, tudo bem? Ou seja, se P é um divisor de um produto com dois fatores e P é primo com um dos fatores, então P tem que ser o divisor do outro fator, tá bom? Mais ou menos assim, certo? Então aqui você tem, ó, como P e C são primos entre si, né? Então, pelo lema de Ori, P divide A menos B. Se P divide A menos B, ou seja, P está dividindo a diferença, quer dizer que o A é congruente a B módulo P, né? Pela recíproca do lema 1. Tudo bem? Agora vamos lá, ó. Ou seja, aqui eu posso multiplicar, eu posso somar. Se eu tenho, por exemplo, uma certa equivalência, né? Eu posso somar pelo mesmo número dos dois lados, que vai manter a equivalência, e eu posso multiplicar pelo mesmo número dos dois lados, né? Desde que esse número seja primo com P, ou seja, seja primo com módulo, tudo bem? Então, vamos agora a um colorário bem importante, ó. O colorário bem importante é o colorário da potenciação, que diz o seguinte, pelo esse lema 2 aqui, né, e pelo princípio de indução, a gente pode provar a seguinte proposição, ó, se A e B são números inteiros, né, e P
e n são números naturais, e vale a seguinte congruência, que A é congruente a B módulo P, então você pode elevar o mesmo número aos dois lados da igualdade, ou seja, você pode elevar esse A a N, você pode elevar esse B a N, que a equivalência vai continuar valendo, ou seja, A equivalente a elevado a N vai ser equivalente a B elevado a N módulo P. Essa propriedade aqui é a propriedade da potenciação, que é muito importante, que a gente vai usar a partir de agora, tudo bem? Então, por exemplo, vamos agora aos exercícios. Calcule o resto de 2 elevado a 44 na divisão por 7. Para a gente fazer isso, o que a gente costuma fazer? Primeiro eu olho a potência de 2 que está mais próximo do 7. Vamos lá, 2 elevado a 1 é 2, não está tão próximo do 7. 2 elevado a 2 é 4, tudo bem? 2 elevado a 3 é 8, o 8 é o número mais próximo do 7, né? Então eu pego essa potência, 2 elevado a 3 é 8. O 8 é congruente a quantos, módulo 7? Ou seja, deixa resto quantos, módulo 7? Se eu pego 8 e divido por 7, o resto é 1. Então, 8 é congruente a 1, módulo 7. Tudo bem? Agora, eu vou, por exemplo, pegar aqui, essa potência e vou elevar a um certo número, tá? Para que essa potência torne-se mais próxima da potência 2 elevado a 44. Tá bom? Que número que eu devo elevar aqui para se tornar mais próximo do 2 elevado a 44? Bem, se eu elevar um certo k aqui, vai dar 2 elevado a 3k, não é? 2 elevado a 3k, porque é 3 elevado a... você vai ter 2 elevado a 3 elevado a k, né? Você multiplica as potências, então você vai ter 2 elevado a 3k, tudo bem? E esse expoente 3k tem que estar mais próximo, porém inferior ao 44. Ou seja, esse k aqui tem que ser um múltiplo de 3, que é inferior ao 44. E qual é o múltiplo de 3 que é mais próximo do 44? É o 42, que é 3 vezes 14, tudo bem? Ou seja, eu vou ter que elevar aqui, essa potência aqui é o número 14 dos dois lados, tudo bem? Então, eu tenho, levando a 14, aplicando esse colorário aqui, né? Se A é congruente a B, então A elevado a N é B é congruente a B elevado a N. Então, se esse é congruente a esse, então esse daqui elevado a 14 vai ser congruente a esse daqui elevado a 14, tudo bem? Então, 2 elevado a 3 elevado a 14 vai ser congruente a 1 elevado a 14, módulo 7. E aí, quantos que dá 2 elevado a 3 elevado a 14? 3 vezes 14 dá 42. Então, 2 elevado a 42 é congruente a 1 módulo 7. Só que eu não quero o 42, eu quero o 44. Para sair da potência de 2 elevado a 42, para chegar na potência de 2 elevado a 44, eu multiplico por 2 elevado a 2, né? Então, aqui você tem, multiplicando aqui os dois lados por 2 elevado a 2, você tem que 2 elevado a 2, né? Vezes 2 elevado a 42, vai ser congruente a 1 vezes 2 elevado a 2, módulo 7. E aí, multiplicando aqui, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 42, somando as potências, vai dar 2 elevado a 44. Isso aqui vai ser congruente a 2 elevado a 2, que é 4, módulo 7. Ou seja, o 2 elevado a 44 tem o mesmo resto que o 4, módulo 7. E quanto que é o resto de 4, módulo 7? É 4. Então, o resto de 2 elevado a 44, módulo 7, vai ser 4. Tudo bem? Agora, o próximo